Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 12 e ela tem como objeto de conhecimento noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. Problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. Detalhamento desse objeto de conhecimento, geopolítica e poder. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre geopolítica e poder. A gente vai entender o que é a geopolítica, o que ela estuda. Nós vamos também buscar compreender a diferença entre o termo geografia política e geopolítica, que apesar de serem bem parecidos, né, a gente tem uma diferença entre ambos os conceitos. Vamos também buscar entender quais foram os principais teóricos que trabalharam essa questão relacionada à geopolítica e também à geografia política, e a gente vai entender também, do ponto de vista prático, como esse mundo se organiza a partir das ordens geopolítica mundial, que tem muito ali de geopolítica nesse contexto de compreensão de como essas ordens geopolíticas mundiais, que acontecem no mundo, elas vão se dando, elas vão ocorrendo. Bem, mas a gente vai por etapas, tá? E primeiramente a gente vai definir o que é essa geopolítica. Acompanhe comigo. A gente pode entender a geopolítica como sendo a ciência que estuda as relações entre poder, território e estratégias. Em especial, eu quero destacar aqui a palavra estratégia, tá? Que é basicamente a base aqui da geopolítica, analisando como os estados e atores internacionais vão disputar ali a influência e o controle sobre o espaço geográfico, tá? Ela também envolve ali a análise de recursos, fronteiras, alianças e conflitos, buscando compreender as dinâmicas que moldam ali o cenário político global. Certo? Bem, a gente percebe aqui que a geografia política, de uma forma geral, a geopolítica, ela trata ali mais das questões de estratégias que envolvem ali essa disputa, esse controle pelos territórios, pelos recursos naturais que nós temos aqui no território global, certo? Então ela trata basicamente ali das estratégias que o Estado ele elabora para que a gente tenha ali a conquista territorial, a conquista de recursos naturais. É basicamente isso que trata a geopolítica. E a partir desse momento eu gostaria de trabalhar aqui com vocês essa diferença entre o conceito de geografia política e de geopolítica. E para a gente fazer a introdução em relação a este conteúdo, eu tenho aqui uma espécie de enquete onde eu fui perguntar para os professores aqui do Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas se eles sabem qual a diferença, né, entre geografia política e geopolítica. Vamos verificar o que eles responderam para a gente. Bom, como leiga no assunto e ouvindo assim o nome, né, as palavras, eu acredito que geopolítica seja justamente as relações políticas entre países, né? Aí as relações econômicas, políticas, as tensões relacionadas a isso, seja relacionada então a esse termo, a esse conceito de geopolítica. Já a geografia política, penso eu que seja o estudo a respeito disso. Mas eu também me recordo da minha época de estudante, quando a gente tinha ali geografia política, a gente tinha um pouco também de mapas, assim, a gente olhava assim, a divisão política do país, aí a gente via ali os estados, as regiões, enfim, acho que possa ter alguma relação, né, com essa questão da geografia política, os desenhos ali dos países, como eles se organizam internamente e assim por diante. A geopolítica ela tem a ver com a questão do mundial, né, do poder
da hegemonia no mundo, né, dos grupos que dominam essa questão realmente da economia, da política a nível global. E a geografia política é a geografia que trata da questão, por exemplo, dentro de um país, da questão dos mapas, né, das regiões, diferente da geografia física, por exemplo, que vai tratar da questão da geologia, né, da formação do relevo, essas coisas todas. Bem, as palavras são muito parecidas e parecem uma pegadinha. Eu quero dizer para vocês que sim, existe uma diferença, mas eu não vou me atrever a dizer para vocês. E vou dar uma dica: muito cuidado com esses conceitos em qualquer componente, em qualquer língua, que são palavrinhas muito parecidas, porque no fundo elas têm sim diferenças conceituais importantes. E vou dizer para vocês: pergunte, insista com seu professor de geografia. Se não entender, pergunte de novo, que ele vai explicar para você direitinho qual é a diferença entre geopolítica e geografia política. É difícil pensar, porque como não é muito da minha área, a gente acaba não fazendo essas distinções, né? Mas eu acredito que a geografia política se refere a fazer política dentro do ambiente geográfico, enquanto a geopolítica se refere mais ao estudo, saber um pouco como a política interfere, por exemplo, em políticas internacionais, entre países, fronteiras e ideais que tem a ver com a geografia em si. Eu acredito que a geopolítica esteja relacionada às relações entre os países, né? Então, essa geografia entre, essas relações comerciais, essas questões entre países. E a geografia política deve ser as limitações, as fronteiras dos estados, países, deve ser nesse sentido. Muito obrigado aos professores aqui do Centro de Mídias que responderam ali ao meu questionamento. Vocês perceberam que, de uma forma geral, a gente tem um pouco de dificuldade de estabelecer essa diferença entre geografia política e geopolítica. Isso é normal, até porque os dois conceitos eles estão ali muito próximos, certo? Para melhor entendimento de vocês, eu tenho aqui um quadro, eu vou explicar esse quadro e eu vou elencar aqui alguns pontos que eu considero importantes para o entendimento dessa diferença entre o termo geografia política e geopolítica. Acompanhe o quadro comigo. Bem, olha só. Então a gente pode dizer que a geografia política, ela é uma área da geografia, né, da geografia humana, já que a geografia estuda mais os aspectos naturais, clima, relevo e vegetação, embora a gente tenha a geopolítica nessa briga ali por esses recursos naturais, certo? Estuda principalmente a questão espacial dos territórios, ou seja, o enfoque está na caracterização espacial territorial. O termo geografia política foi criado por Friedrich Ratzel, que sistematizou esse conceito lá no século XIX, certo? Em sua obra, A Geografia Política. Bem, a ideia aqui da geografia política é mais trabalhar com a questão teórica, certo? Então ela aborda ali mais a questão teórica, estuda ali do ponto de vista teórico aquilo que vai ser utilizado e apropriado pela geopolítica, que é como se fosse uma derivação da geografia política, a geopolítica, tá? Então, do ponto de vista prático, a geopolítica, ela vai tratar basicamente ali das estratégias que os países, que os povos vão adotar para fazerem esse controle, né, do espaço mundial, disputar ali território, disputar por recursos naturais. Então, é a área de estudo que é abordada ali por diversas ciências, foca os estudos ali na questão do poder dos territórios, sendo assim, o seu estudo está direcionado para o entendimento dessas relações de poder entre os diferentes países do mundo, certo? E essa geopolítica, ela é muito marcada ali pela questão das estratégias que esses estados e povos vão elaborar para que a gente tenha ali a conquista territorial e a conquista de recursos. Professor, pontos que a gente pode utilizar para fazer essa diferença entre geografia política e geopolítica, né? Bem, a geografia política,
ela trata mais da questão teórica, dos estudos, certo? Já a geopolítica seria como se fosse a prática, onde os estados, onde os países, eles vão elaborar estratégias para que a gente tenha ali a conquista de território, para que a gente tenha ali a conquista de recursos naturais, por assim dizer. Certo? Dando continuidade, eu gostaria de tratar com vocês sobre outra temática. Acompanhem comigo. Essa outra temática está relacionada, obviamente, àquilo que nós estamos trabalhando, mas focado ali na importância da geopolítica. Então, vou destacar para vocês aqui quais são ali os pontos mais importantes abordados ali pela geopolítica e também pela geografia política, certo? Acompanhem comigo. Olha só. Importância da geopolítica. Primeiro tópico que eu quero destacar aqui para vocês está relacionado ali ao fato da geopolítica ajudar a gente a entender as causas e dinâmica dos conflitos internacionais. Então, se você quer entender ali o porquê, a razão de um determinado conflito, por exemplo, conflitos entre palestinos e israelenses, a geografia, a geopolítica, ela dá esse suporte para a gente, a geopolítica e a geografia política também. Outro tópico que eu gostaria de destacar aqui com vocês está relacionado ali ao fato da geopolítica analisar ali como os estados buscam influência e controle sobre territórios e recursos, né? Como é que os estados, os países, por assim dizer, eles fazem ali essa busca de influência pelo controle de recursos e também de territórios de uma forma geral. Lembrando que esse controle pode se dar pela força, através das guerras, né? Ou por estratégias políticas de manipulação, de imposição ali através da diplomacia de alguma situação específica, certo? Dando continuidade, eu gostaria de destacar mais um tópico. A geopolítica, ela contribui para a gente entender melhor e analisar essas ameaças, as ameaças causadas, por algumas alianças ali que acabam impactando a paz mundial, por exemplo, ou ajuda a gente a entender como os acordos estabelecidos bilateralmente ali entre países pode afetar ali o equilíbrio das relações de poder no espaço global. Outro tópico que eu gostaria de destacar é que a geopolítica ela acaba sendo muito importante também para a gente examinar as disputas ali por recursos que são essenciais, não só para as atividades econômicas que são desenvolvidas, mas também para a própria existência da humanidade, como é o caso da água. Então, recursos como água, petróleo e minerais, de uma forma geral, que são são objetos, de disputas ali por países, a geopolítica ajuda a gente a entender um pouco como é essa relação de disputa por esses recursos. Dando continuidade, a gente tem também a importância da geopolítica em auxiliar na interpretação ali das relações de poder que moldam ali o sistema global como um todo. Então, esses são os principais tópicos ali que marcam a questão da importância da geopolítica. Quero tratar também com vocês sobre outra temática relacionada, é claro, à geografia política, mas a gente vai enfatizar um pouco sobre o que especificamente aborda ali a geopolítica de uma forma geral. E é claro, quando a gente falar de geopolítica, a gente vai sempre entender que é uma temática também que acaba sendo abordada ali pela geografia política de uma forma geral. Vamos lá. Bem, o que a geopolítica costuma abordar? Primeiro ponto, a geopolítica ela utiliza ali práticas e teorias de áreas da história, da geologia, das ciências humanas, teorias políticas, além, é claro, da ciência geográfica, que foi muito utilizada, inclusive, pelas superpotências, pelas potências, para criarem ali estratégias de domínio e de controle territorial. Ela costuma abordar também, a geopolítica, relações de poder entre estados, entre os países, e atores internacionais, como, por exemplo, as grandes corporações financeiras internacionais, as grandes multinacionais, as big techs, por exemplo, agora estão em embate com os estados, né, que os países tentam regulamentar as big techs, essas grandes empresas ali ligadas à área de informática, de internet, e elas acabam ali dificultando esse processo de regulamentação que elas não querem ter, né? Elas não querem se submeter na realidade. A geopolítica também costuma abordar as disputas territoriais e a disputa por recursos naturais no território global de uma forma geral. E a gente tem também aqui as estratégias de influência e controle geográfico, que também é abordada ali dentro da geopolítica. Além disso,
a geopolítica também aborda o impacto da localização e do espaço nas dinâmicas globais. Como assim, professor? Tem algumas áreas do nosso planeta que elas são ali estratégicas, né? São de fundamental importância do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico. Eu posso citar um exemplo para vocês do Canal do Panamá, por onde passa ali uma boa parte do comércio global, que tem sido ali objeto de disputa ali dos Estados Unidos, objeto de interesse na realidade estadunidense, porque controlar aquela porção, né, esse espaço onde está ali o Canal do Panamá, significa ali controlar boa parte do mercado global. Conseguem compreender? Bem, a partir desse momento eu gostaria de exibir um vídeo aqui para vocês que trata um pouco ali da origem do termo geopolítica. Então a gente vai compreender quando esse termo surgiu e quais foram ali os principais estudiosos, né, que responsáveis ali por sistematizar, por assim dizer, o termo geopolítica. Acompanhe comigo. A origem da geopolítica. A geopolítica surgiu no final do século XIX e início do século XX, como um campo de estudo que analisa as relações entre poder, território e espaço geográfico. Seu desenvolvimento está ligado à expansão dos Estados nacionais e à necessidade de compreender como a geografia influencia as estratégias políticas e militares. O termo foi cunhado pelo cientista político sueco Rudolf Kellen, que definiu a geopolítica como a ciência do Estado como organismo geográfico. Figuras como Frederick Ratzel, com sua teoria do espaço vital, e Halford Mackinder, com o conceito de pivô geográfico, contribuíram para consolidar essa disciplina. A geopolítica ganhou destaque durante as duas guerras mundiais, quando as potências buscavam controlar territórios estratégicos. Hoje, ela continua relevante para entender conflitos, alianças e o papel dos recursos naturais nas relações internacionais. Muito obrigado, Cunhatan, pela excelente contribuição aqui. Falou um pouco sobre a origem do termo geopolítica e os principais ali autores, né? A partir desse momento, a gente vai buscar entender, né, quais são os principais conceitos que são base para a gente compreender melhor essa geopolítica. Esses conceitos estão relacionados ao conceito de poder e ao conceito de território. E a gente vai focar no conceito de território, porque ele é uma categoria de análise da geografia. Então, a geografia se debruça a estudar território e a gente vai entender um pouco melhor como funciona, qual a definição de território, bem como ali, como essa questão do território acaba implicando também dessas questões relacionadas à geopolítica. Acompanhem comigo. Bem, temos aqui os dois principais conceitos, como eu já falei para vocês, que são importantes para a compreensão da geopolítica de uma forma geral. A gente vai evidenciar de uma forma mais detalhada o conceito de território, certo? E aí a gente tem território como sendo ali uma categoria de análise da geografia, como eu já falei para vocês, que está relacionada ali a qualquer espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Então, o que marca basicamente um espaço, por exemplo, como território, é justamente o poder exercido por um grupo, por um indivíduo ou por uma nação sobre esse espaço. E aí a gente tem, a partir daí, o chamado território. O conceito de território como categoria de análise da geografia, ele teve sua origem consolidada lá no final do século XIX, principalmente com os trabalhos da geografia política clássica, mas ganhou diferentes abordagens ao longo ali do século XX em especial. Eu gostaria de apresentar para vocês dois teóricos importantes aqui que contribuíram para a sistematização do conceito de território. O primeiro deles, Frederick Ratzel, tá certo? Ele vincula ali a território, né, ao poder, ao domínio exercido pelo Estado Nacional, configurando ali uma identidade. E é justamente isso que vai fazer com que a gente tenha ali o controle desse espaço. Ele defendia a ideia de um Estado forte e centralizado, certo? Onde a gente tinha ali o território muito vinculado à questão do conceito de espaço vital. A gente tem também o teórico, né, Claude Hafestijn ou Hafestijn, como vocês queiram, tá? Ele ressaltava ali o fato de o espaço ser anterior ao território. Então, a gente primeiro tem um espaço,
e depois esse espaço ele acaba sendo apropriado ali por uma pessoa, por um grupo, por uma nação, e aí a gente tem o chamado território. Esse espaço apropriado por uma relação de poder, essas relações encontram-se ali em todos os níveis das relações sociais de uma forma geral, certo? Bem, a partir desse momento, eu queria destacar para vocês também o conceito de Estado-nação, que marca ali uma das principais formas de materialização do que seria ali o território, que são ali as fronteiras existentes entre os países. E a gente vai definir nesse momento o que é ali um Estado-nação. Acompanhe comigo. Bem, Estado-nação a gente pode definir como sendo ali constituído por uma massa de cidadãos que se considera ali parte de uma mesma nação. Isso, por exemplo, o povo brasileiro. Podemos afirmar que todas as sociedades modernas são Estados-nações. O Brasil é um Estado-nação, certo? Estão organizadas ali sob o comando de um governo instituído que controla e impõe suas políticas a uma determinada porção do território. Um exemplo, o Brasil tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E o Estado brasileiro, e a nação brasileira, perdão, através do Estado brasileiro, é soberana nessa área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, certo? Bem, outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é sobre a questão da ordem geopolítica mundial. São essas relações de poder estabelecidas entre os Estados-nações, né, entre os países, que criam ali o que nós chamamos de ordem geopolítica mundial, certo? E o que é essa ordem geopolítica mundial? A gente vai verificar o conceito aqui e eu vou detalhando melhor esse conceito para vocês. Acompanhem comigo. Então a gente pode entender a ordem geopolítica mundial como sendo ali um termo que a gente utiliza para representar as relações de poder e equilíbrio de forças que marcam uma determinada época, ou seja, é a correlação de forças no plano internacional e dela depende o equilíbrio mundial de poder entre os Estados nacionais. Então, basicamente, uma ordem geopolítica mundial nada mais é do que esse equilíbrio de poder que vai se estabelecer entre os países em um determinado momento, em um determinado contexto. E como esses contextos eles vão mudando, né, essa ordem geopolítica mundial também vai acompanhando as transformações vivenciadas pela nossa sociedade. Nós tivemos ao longo dos dois últimos séculos, pelo menos 3 ordens geopolíticas mundiais, certo? A primeira ordem aqui dentro desse período que eu estou falando, tá? Dos últimos 2 séculos. Ela começa ali no início do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha uma ordem mundial que nós chamamos de multipolar. O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que essa ordem geopolítica mundial, ela considerada multipolar, que a gente tinha diversos polos de poder ou múltiplos polos de poder espalhados ali pelo mundo. Quem eram os países que se configuravam ali como esses polos de poder? A gente tem a Rússia, a gente tem a Inglaterra, a gente tem a Alemanha, dentre outros, conforme a gente vai observar. Acompanhe comigo o próximo tópico aqui, que a gente traz alguns desses países. Vamos lá. Bem, entre esses países, a gente tem a Alemanha, que eu já falei para vocês, o Reino Unido, os Estados Unidos e também a Rússia, certo? Bem, a segunda ordem geopolítica mundial, dentro desse recorte temporal que nós estamos analisando, ela vai acontecer a partir de 1945, quando a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir desse momento, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a ordem geopolítica mundial anterior, ela desmoronou por completo. Isso aconteceu porque os impérios coloniais das potências europeias as potências europeias acabaram perdendo ali os seus impérios coloniais, por assim dizer. Além disso, os países europeus sofreram muito com a guerra, ficaram totalmente ali devastados, destruídos. E aí, turma, a gente tem ali uma ordem geopolítica mundial, uma nova ordem geopolítica mundial surgindo, certo? E aí, com o fim dessa Segunda Guerra Mundial, nós temos 2
países que vão sair como os grandes vencedores dessa guerra: os Estados Unidos e a União Soviética. Como eu já falei para vocês, surgiram ali como os países que venceram ali os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esses dois países, eles vão disputar pela hegemonia e o controle do espaço mundial. Então a ideia aqui era trazer para o seu lado, cada vez mais, um número maior de aliados. Eu tenho aqui uma imagem que ilustra muito bem como era mais ou menos essa disputa, né? Nós temos aqui os Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, a União Soviética, que liderava aqui o bloco socialista. Eram duas grandes superpotências que, como eu já falei para vocês, disputavam pela hegemonia, pelo controle do espaço mundial. E a ideia era atrair cada vez mais parceiros para os seus lados. Bem, a gente começa a observar que a gente tem aqui duas superpotências disputando pelo controle do espaço mundial. Isso fez com que a gente tivesse uma ordem geopolítica mundial denominada de Ordem Geopolítica Mundial Bipolar, com dois polos de poder. Quem são esses polos de poder, professor? Os Estados Unidos e a União Soviética. E a gente vai caracterizar melhor como foi essa ordem geopolítica mundial denominada de bipolar. Acompanhem comigo. Nós temos aqui os Estados Unidos, como eu já falei para vocês, e a União Soviética, que disputavam ali o controle e a hegemonia do espaço mundial. Eles representavam ali sistemas políticos e econômicos antagônicos. Professor, o que é antagônico? Contrário, tá? Enquanto um pensava uma coisa, o outro pensava o oposto daquilo, certo? Formaram ali dois blocos, Estados Unidos liderando ali o bloco capitalista e a União Soviética liderava ali o bloco socialista. Bem, a gente vai ter, a partir desse momento, né, uma constante tensão entre essas duas superpotências que disputavam ali o controle do espaço mundial. Principalmente, né, entre essa tensão era maior entre Estados Unidos e União Soviética. Esse momento em que essas duas superpotências viviam ali nessa tensão, né, vai ser denominado de Guerra Fria. E aí, professor, qual a origem do nome, né? Ou o porquê do termo Guerra Fria? O termo Guerra Fria, ele vem do fato dessas duas superpotências, elas nunca terem se enfrentado, certo? Elas ficavam ali financiando os conflitos regionais. Tem aqui uma imagem que ilustra essa tensão aqui que a gente tem entre essas superpotências, né? Vamos acompanhar aqui a imagem, e aí eu sigo para vocês dizendo que Estados Unidos e União Soviética, eles nunca se enfrentaram de uma forma direta, mas estiveram ali bem perto disso, bem próximo disso, né? Nós tivemos a crise dos mísseis lá em Cuba, que por muito pouco, né, a gente não mergulhou em uma guerra nuclear. É importante destacar que esses dois países detêm ali boa parte do armamento nuclear que a gente tem no nosso planeta, certo? E o termo Guerra Fria vem do fato deles não se enfrentarem. Tudo bem? Mas eles financiavam ali os conflitos regionais que a gente tinha espalhado pelo mundo. Dando continuidade, eu gostaria também de destacar para vocês que essa ordem bipolar, ordem geopolítica bipolar, ela chegou ao fim. E ela teve o seu fim a partir do momento que a gente vai ter o esfacelamento da União Soviética, que vai acontecer no ano de 1991. Ela chegou ao fim e os motivos foram os seguintes. Esse colapso, né, da ordem geopolítica mundial bipolar foi resultado ali principalmente do esgotamento das economias planificadas dos países socialistas e o surgimento de novos polos de poder nesse contexto pelo mundo, como, por exemplo, a União Europeia, o Japão e, mais recentemente, a gente tem a questão da China. Com o fim da ordem geopolítica mundial bipolar, a gente vai ter uma nova ordem geopolítica mundial surgindo, certo? E é isso que a gente vai conhecer aqui nesse momento. Essa nova ordem geopolítica mundial que surgiu a partir do fim da ordem geopolítica mundial considerada bipolar, ela vai ser considerada unimultipolar e a gente vai entender o porquê. Acompanhem comigo. A nova ordem mundial nada mais é do que uma nova estrutura ali
econômica, política e de poder que se instalou após ali o fim da ordem geopolítica mundial bipolar. E a gente tem, em escala global, a partir desse momento, a partir das últimas décadas do século XX, né, que é quando surge essa nova ordem geopolítica mundial. Trata-se ali do reordenamento da geopolítica mundial após o fim da Segunda Guerra. E aí eu tenho aqui alguns tópicos importantes para a gente entender essa nova ordem geopolítica mundial. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que essa nova ordem geopolítica mundial ela pode ser definida como unimultipolar. A unipolaridade vem do fato dos Estados Unidos se manterem ali hegemônicos no que diz respeito à questão militar. Não tem um exército tão poderoso quanto o exército estadunidense. Então a gente teria uma ordem considerada unipolar a partir do ponto de vista do poder militar. Mas a gente tem, a partir das questões econômicas, uma ordem considerada multipolar, com diversos polos de poder econômicos espalhados ali pelo mundo. Então, a partir desse entendimento, a gente define essa nova ordem geopolítica mundial como sendo unimultipolar. Uni, porque os Estados Unidos ainda tem o exército mais poderoso do mundo, e multi, porque a gente tem diversos polos de poder espalhados pelo mundo, na Ásia, no continente europeu e em outras regiões do nosso planeta. Lembrando que a gente tem vivenciado também uma transição do que é mais importante, do critério mais importante. O poderio militar tem perdido a relevância e o critério econômico tem se tornado mais importante para a gente definir ali essa nova ordem geopolítica mundial. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula.